Bom, continuação da aula de Geografia, dia 3/8, no Liceu Paulo Freire. Só vou dar aí 5 minutinhos para o pessoal todo entrar, tá? Pra gente continuar aí a aula. Ô, pessoal, vamos terminar a aula. É rapidinho, só vou terminar aqui a Grécia, aí eu dou aí 15 minutinhos para vocês comerem alguma coisa, ir no banheiro, tomar água, começar outra aula, pode ser? Tudo bem para vocês? Beleza. Tá? Porque assim a gente termina agora e não precisa. Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai falar sobre a Agreste agora. O Agreste, prestem bem atenção, o Agreste ele não é aí um bioma brasileiro. Ele é uma faixa de transição ou zona de transição. O que é isso? É porque assim, né, é simples. A gente tem a Mata Atlântica, né? A zona da mata, aquela região ali, ou Mata Atlântica, tá? Na região litorânea. E à medida que nós vamos caminhando para o centro, né? Gente, só um minutinho. Né? Para o centro do interior, a gente vai, né, chegando a outro tipo de bioma. Só que não é tão simples. Não é eu saio de um lugar e entro em outro, né, como se tivesse uma faixa dividindo. Não, nós temos aí uma faixa de transição. O que é isso? O que é uma faixa de transição? É uma região onde nós vamos ter aí características tanto de um bioma, no caso a Mata Atlântica, quanto do outro bioma, no caso o sertão nordestino, que seria a Caatinga. Então essa região, ela engloba essas duas características, né? Então à medida que eu vou me interiorizando, eu vou aí diminuindo a questão da pluviosidade e tudo mais, e a questão que eu vou me aproximando da Caatinga, eu vou aí tendo um clima mais árido. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Uma zona de transição é uma região onde nós temos aí características das duas, né, principais questões climáticas ou biomas de uma determinada região. A gente vai falar sobre o Agreste, que é uma zona de transição entre aqui, ó, zona da mata e sertão. Nossa, esse risquinho aqui é terrível para fazer. Eu vou pegar aqui, ó. Aí. Então, ó, aqui e até aqui, tá? Por quê? Porque ela vai ter aí características muito variadas, né? Inclusive um pouco de um e um pouco de outro, tá? No Agreste, aqui, ó, a gente vai ver aqui, tá? É a Chapada Diamantina na Bahia. Olha que coisa mais linda, né? Esses morros esculpidos aqui pelos mais diversos agentes erosivos. Nós vamos ter aí uma grande complexidade de vegetação, de hidrografia. Tá? Então, o que, que acontece? Nós temos aí áreas, né, a Vale do Rio Paranaíba, por exemplo, que vai ser uma região mais úmida, e à medida que eu vou me aproximando da Caatinga, né, do semiárido, eu vou tendo aí uma menor quantidade de água, inclusive, acredito que todos tenham visto, perdão, nas últimas semanas aí a inauguração de uma obra da transposição do Rio São Francisco, que era realmente, né, para uma obra para levar aí água para o sertão nordestino. Começou aí com Lula e terminou agora no governo Bolsonaro, né? E essa água chegou aí para algumas famílias nessas regiões de seca, tá? Então, essa sub-região, ela é muito importante, tá? Porque o clima ela é influenciada pelo relevo, né? E colabora para a ocorrência de temperaturas mais amenas, né? Como o caso de Garanhuns, município pernambucano situado a aproximadamente 850 metros de altitude. Nós temos aí um município bem alto, aí, o que vai colaborar para o clima mais ameno.
né? Além, claro, nós vamos ver aí que nós vamos ter aí outras situações que também vão interferir, tá? No Agreste, né, era aqui que eu queria chegar, tá? O Agreste, eles predominam os planaltos com altitudes moderadas e com estruturas rochosas antigas, tá? Os famosos, né, crátons ou dobramentos antigos que sofreram aí o processo de erosão, fazendo com que ele ficasse aí, né, o planalto, que é aquela região de relevo bastante acidentado, onde se encontram as chapadas, né, como as chapadas Diamantina, essa da foto, né? A gente pode ver aqui, ó, um grande processo erosivo, tá tornando esses morros chapada por conta disso, né? Esses morros em forma aí de chapada. E algumas regiões é possível perceber paisagens naturais inusitadas, as quais as rochas, conhecido como matacões, formam cenários impressionantes. Eu vou mostrar para vocês agora, tá? Que são monólitos, tá? São pequenos rochas que foram arredondados por conta da ação do intemperismo, geralmente o vento, tá? No caso, dentro da geografia a gente chama de ventifactos, né, que são as rochas que sofrem a erosão por conta do vento. O vento carrega aí partículas que vão erodindo a rocha, dando formatos a ela bastante interessantes, que vão ser cenários aí, né, vão ter uma procura muito grande para o turismo. Então, alguns locais, tá? Vocês podem grifar aqui, ó, a Lajeado do Pai Mateus. E olha que interessante, pessoal. Olha isso daqui. Tá? É muito legal a gente perceber que essas formas arredondadas, elas são ocasionadas por causa do processo de intemperismo. O intemperismo nada mais é que o processo de erosão mecânico, né? A chuva, vento, todas essas coisas vão acabar aí levando a essas situações e acabam se tornando aí pontos turísticos no Nordeste, tá? Lá no Agreste Nordestino. Bom, eu vou falar agora, essa sim é uma região que merece cuidado, que é o sertão, né? Nós temos aí o Agreste, Mata Atlântica, no meio o Agreste, e agora o sertão. Primeiro, sertão é a maior sub-região nordestina e apresenta, né, influência dos climas tropical e principalmente tropical semiárido. Por quê? Porque as chuvas são inferiores. Ó, tem muita atenção nisso. Ó, deixa eu pegar aqui o marcador. Nesse último, aí, pessoal. Bom, tá? Nesse último, em certas regiões, a pluviosidade chega a ser inferior a 500 milímetros anuais. Para vocês terem uma ideia, às vezes, em épocas bastante chuvosas na nossa região, só em janeiro chove 500 milímetros, tá? Então, só para vocês terem essa ideia, tá? De quanto é pouca a chuva nessa região. Tá? Inclusive, uma dessas características é a má distribuição. Tá? Com certeza, acredito que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da questão de enchentes lá no Nordeste. E elas ocorrem por quê? De repente chove tudo que tem que chover numa determinada época, causando assim grandes problemas. Então já não bastasse eles terem aí vários problemas com a seca e tudo mais, e de repente acabam tendo problemas com enchentes, né, por conta de chuvas mal distribuídas durante o ano. Tá? E encontram-se principalmente, né, entre os meses de janeiro e abril, que é a época mais chuvosa, né? Então, quer dizer, ela é um período denominado de inverno pelos sertanejos, presta bem atenção, devido às chuvas. E, na verdade, nós estamos aí, né? Quem sabe em que época que é essa? De janeiro a coisa, a gente tem aí um pouco do verão e um pouco do outono. Né? Mas para o sertanejo é o inverno por conta das chuvas durante esse período. A vegetação é a caatinga, tá? Vegetação xerófita. O que é vegetação xerófita? É uma vegetação que se adaptou à falta de água, né? São aí, na maioria das vezes,
arbustos e espinhos. Tá? E eles são espinhos, olha que interessante, os espinhos nessas plantas xerófitas servem para afastar os animais, porque elas acabam sendo fonte de água, né? E porque os animais não comam elas, elas têm espinhos, tá? Para se manterem vivas, é muito interessante, tá? Então, quer dizer, aqui, ó, como as plantas xerófitas adaptadas à escassez e à irregularidade do regime de chuvas, ó. Tá? Depois, se vocês quiserem grifar aqui, vocês podem grifar daqui até aqui. Aí. Bom, pessoal, a gente pensa assim, pô, mas se a Caatinga, essa região bastante sofrida e tal, ela é uma região que não sofreu interferência humana? Pelo contrário, ela passou por severas mudanças, né, do decorrer em consequência da ação humana, principalmente na indústria da carvoaria, né? Então, quer dizer, é um problema muito sério. A Caatinga, apesar de apresentar aí todas essas características e uma situação bastante ainda complexa devido à falta e à irregularidade de chuvas, ainda sofre com as queimadas, muitas vezes promovidas pela ação humana. Então, para vocês terem uma ideia, 45% dessa vegetação já foi alterada. Então, quer dizer, quase metade dessa vegetação foi alterada por conta da ação humana. Algumas áreas do sertão apresentam características vegetacionais típicas de faixa de transição, né, entre as áreas de Caatinga e Cerrado, por exemplo. A diferença é que da Caatinga para o Cerrado começam a aparecer aí árvores de médio porte mais espaçadas, tá? Porém, uma regularidade um pouco maior de chuvas, tá? Então, quer dizer, assim como a Caatinga, né, o Cerrado apresenta aquelas árvores bastante tortas, por conta do solo ser bastante pouco fértil, né? Ele não tem aí os nutrientes necessários, e por causa da profundidade da água. Então, a gente vai ter aí essas árvores mais cascudas que são armazenar água durante os períodos chuvosos. Bom. Professor, Oi. então as plantas xerófitas, elas também têm essa função de armazenar água. Sim, sim. Elas, na verdade, as plantas xerófitas são os cactos, né? Na maioria das vezes, né? São os cactos e aquelas macaxeira, aquelas arbustos espinhosos, né? Que tem espinhos ali, principalmente para afastar ali os animais, né? Para que não deixe os animais comê-las, perdendo assim a água que está retida nela. Tá? Então, as plantas xerófitas são essas plantas que são adaptadas à falta de água. Muitas vezes não é cacnias, né, que são aí responsáveis por armazenar água durante o período de seca, e outras plantas também que acabam secando durante um determinado período e durante o período de chuva voltam, elas não morrem, né? Elas meio que hibernam como um urso durante o inverno, tá? Bom, Tá. as atividades eu vou deixar como tarefa, né, para vocês me apresentarem quarta-feira, tá? Aqui, nem vou falar nada agora. Eu achei que era recreio. Não, mas então, eu estou falando do recreio, eu vou terminar uns 10, 15 minutinhos antes da próxima aula, aí vocês fazem o recreio, né, nesse momento, enquanto a gente, tá? Para não perder aí Por o... isso que eu não entrei, pra pegar uma coisa pra comer. Não, sem problema. Pessoal, meio norte. Meio norte também é uma região ali das matas dos cocais. Inclusive, uma região, dois climas, porque é como se fosse uma faixa de transição entre floresta amazônica e sertão. Nós vamos ter aí a mistura dessas duas características, né? Ó, a gente vai ter aí, ó, o tropical caracterizado pela alternância entre a estação mais seca e o inverno uma mais chuvosa, e o verão equatorial aí com bastante chuva, inclusive, olha, aproximadamente 2.000 milímetros, né? Com temperaturas elevadas durante o ano todo, que é uma das características dessa região aí, a próxima linha do Equador.
Quer dizer, é isso que eu quero que vocês entendam. Olha que legal. Nessa sub-região, tá, destacam-se 3 tipos de vegetação. O cerrado, tá, a caatinga e a mata dos cocais. Mata dos cocais por conta de ser coqueiros, pessoal. Olha que interessante. Por isso, mata dos cocais. Aqui nós vamos ter aí babaçu, carnaúba, buriti. Então, vocês se lembram daquela brincadeira que eu sempre fazia com vocês? Onde babaçu abunda? Pois é, na região meio norte, onde o babaçu abunda. Aqui. Tá? Então, todas as vezes que vocês ouvirem essa brincadeirinha, vocês falam lá na região nordestina, no meio norte. Tá? Bom, é isso que eu quero que vocês entendam. O meio norte também é uma faixa de transição entre a floresta amazônica e o sertão. Então, essa questão de cerrado, a gente tem aí a vegetação, né, sertaneja, caatinga, e à medida que eu vou me deslocando para próximo à floresta amazônica, eu vou tendo o cerrado e a mata dos cocais. Tá? Então, Qual que é a faixa de transição entre quais? aqui, ó. O meio norte em si, é uma sub-região de transição entre o cerrado, que fica ao sul dele, né? A caatinga, que fica a leste, e o Amazonas, que fica entre o norte e leste aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar o mapa para vocês. E na quarta-feira eu mostro o mapa, porque se eu voltar, a internet trava aqui. Tá? É uma faixa de transição entre Cerrado, Caatinga e Mata dos Cocais. E a Mata dos Cocais é a área de transição entre a Caatinga e o Cerrado e a floresta amazônica. A gente percebe, olha, nós vamos ter aqui uma área mais verde e de maior quantidade de vegetais do que o próprio Cerrado e a própria Caatinga. E não vai ser também uma quantidade tão grande quanto uma floresta equatorial, como é a amazônica. Então, a gente percebe que tem essas 2 características. Nós vemos aqui, ó, que tem pouca vegetação rasteira, né? Ela não tem aí bastante arbustos, mas também não é uma floresta com grande quantidade de árvores. Então, uma faixa de transição. Ok? Ok. Então, pessoal, a Mata dos Cocais e a região meio norte, ela é muito importante, tá? No que diz respeito a questões econômicas. Por quê? Porque as pessoas que moram nessa região vivem da exploração dessas espécies palmáceas, ó, como babaçu, carnaúba, buriti, além de arboéreas como a oiticica, tá? Então, essa região ela é preservada porque não é necessário, tá, a retirada dessa vegetação para o seu consumo. Então, tira-se os frutos que essas palmeiras dão, né, fazendo com que essa população aí tenha um meio de vida sustentável. Porém, o crescimento do cultivo de soja, lembrem-se dessa palavrinha, expansão da fronteira agrícola brasileira. Expansão da fronteira agrícola brasileira vem expandindo, tá, as áreas cultiváveis para dentro dessas regiões, principalmente do meio norte, causando aí grandes problemas para as pessoas que vivem da exploração dessa mata, ok? Ok. Então vamos lá. Para terminar, pessoal, tá? A gente vai ter aí agora mais exercícios, tá? Vou deixar para que a gente termine na quarta-feira e eu vou continuar falando sobre indústria e agropecuária na quarta-feira. Agora a gente faz aqueles 10 minutinhos de intervalo, tá? Para que vocês possam se preparar para a próxima aula. Ficou alguma dúvida até aqui? Não. Tá bem tranquilo? Não. Que hora Tá. que começa a próxima aula de vocês? 10h35. Vocês querem terminar essa parte aqui? Pode ser. Pode ser. Porque é rapidinho também, aqui é coisa pouca.
Só o seguinte, o Nordeste, ele vem sofrendo umas mudanças socioeconômicas, tá? Principalmente no que diz respeito às atividades econômicas. Então, nós tínhamos uma centralização industrial na região Sudeste. Só que a região Sudeste vinha apresentando diversos problemas, como, por exemplo, falta de investimento na infraestrutura e a tributação muito alta. O que alguns estados nordestinos fizeram? Criaram parques industriais e promoveram aí alguns ajustes fiscais, dando, né, alguns benefícios fiscais a essas indústrias para que eles migrassem da região, né, Sudeste para a região Nordeste, para ali incremento da economia local. Tá? Isso fez com que as mudanças socioeconômicas daquela região começassem a apresentar mudanças significativas. Tá? Então, quer dizer, nós temos aí uma descentralização industrial promovida por alguns estados nordestinos, principalmente com relação aos benefícios fiscais que eles estão concedendo a essas indústrias. O que são benefícios fiscais? É uma tributação menor que outros estados que permitem que essas indústrias aí tenham aí mais dinheiro para investir no desenvolvimento, ok? A agricultura, como eu disse, ela tem desde lá do seu passado colonial, com a promoção da cana-de-açúcar, tá? E até hoje aí nós temos importantes culturas, tá? Como o cacau, tá? Na Bahia, por exemplo, que é aí muito importante para a economia da região Nordeste. Tá? Vamos lá. O cacau aqui, ó. Olha que legal. Todo mundo gosta de chocolate e vende essa fruta aqui. E o maior produtor do Brasil fica no Nordeste, tá? Que é a zona da mata cacaueira. Né? Ocorre principalmente na Bahia. Tá? Então, quer dizer, o cacau ele é uma árvore menor que acaba sendo plantado entre as árvores da Mata Atlântica. E a umidade que essa mata segura ali, retém, fornece aí essas condições perfeitas para a produção do cacaueiro. Tá? Então é muito importante a gente lembrar dessa situação. Além, claro, da questão, né, agrícola aqui, depois vocês vão grifar, por favor, tá? A zona. Já na zona da Mata Açucareira, que se estende desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, como o próprio nome sugere, é uma região de intensa produção de cana-de-açúcar. Detalhe, essa produção aí sucro-alcooleira na região, ela é antiga, né? A gente sabe, desde o passado colonial, na zona da Mata Pernambucana, e hoje ela passou aí a desenvolver essa agricultura voltada para a cana-de-açúcar. Inclusive, estava no Nordeste a maior usina em operação, né? Que perdeu agora para uma usina da nossa região. Tá? Mas por que isso é importante lembrar? Porque oferece condições perfeitas para o cultivo da cana-de-açúcar. O solo massapê, o clima quente e úmido permitem aí o desenvolvimento da cana-de-açúcar, que é a mesma situação que permitiu a cana-de-açúcar lá no século XVI, no Brasil colonial. Ok? Ok. Professor, eu posso me lavar a mão rapidinho que a caneta estourou? Vai lá rapidinho. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Pessoal. André, você pode explicar a produção açucareira novamente? A produção açucareira, ela vem desde o passado colonial, lá no século XVI. Tá? Por quê? Porque essa região, né, da zona da mata aí, oferece as condições ideais para a produção, né, para a cultura da cana-de-açúcar, que é o solo massapê e o clima quente e úmido. Uma das regiões, né, onde apresentam essas características, a produção da cana-de-açúcar sempre esteve presente. Tipo assim,
Lembra que no passado colonial, lá no século XVI, aqui na verdade é o segundo ciclo econômico, né, com a vinda dos senhores de engenho e a montagem do engenho nessa região, promoveu aí essa cultura da cana-de-açúcar, né? Por quê? Porque tem as condições ideais para o cultivo da cana-de-açúcar, o que fez com que eles investissem nessa região para a continuação desse setor sucro-alcooleiro. Entendeu? Sim. Quem que tinha perguntado? A Gabi. Ah, é que não apareceu aqui para mim. Bom, nós temos aí uma outra situação bastante importante, né? Que é a Bahia, por toda a extensão do Vale do Rio São Francisco e Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, o desenvolvimento de agricultura irrigada, muito, mas muito produtiva. Vou da Geralmente, Bahia. isso, geralmente praticada por grandes propriedades, né, que possuem aí condições de investimento. E isso, depois vocês vão grifar isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Tá? É em contrapartida aqui, ó. Ficou feio, mas é esse daqui. Por quê, pessoal? Porque a região do Agreste ali, ela tem grandes propriedades, tá? De pessoas muito ricas que desenvolveram ali, furaram poços artesianos, fizeram sistema de irrigação e é uma das regiões que mais produzem frutas, tá? Inclusive frutas exóticas no Brasil para exportação, tá? Então quer dizer, eles conseguem aí, né? É por isso que eu falo que o problema nordestino a seca não é um problema, é um projeto. Porque se existem propriedades que conseguem ter essas situações, por que não expande isso aos pequenos produtores, às pessoas que vivem aí dessa situação? Mas, né, fica esse ponto de interrogação para que a gente entenda. E é muito interessante eu pensar nisso, pô, porque se tem propriedades ali, ó, né, nos vales do Rio Açu e do Rio São Francisco, se tem essas propriedades que permitem, né, o cultivo de frutas, inclusive de frutas bastante exóticas e um número muito alto para exportação, né? Então você vê que a produção aí ela tem que ser toda baseada num processo bem rigoroso, porque as frutas para exportação precisam ser bastante rigorosas. Então, quer dizer, se existe essa possibilidade ali, provavelmente, né, poderia existir essa possibilidade aos pequenos produtores também. Bom, já a pecuária, pessoal, ela se destaca pela criação de diversos rebanhos. Tá? Caprinos, ovinos e bubalinos. Para quem não sabe, caprinos é cabra, ovinos é ovelha e bubalinos são búfalos. Tá? Então, o Maranhão, por exemplo, olha aqui, ó, é o quarto maior produtor de búfalos do Brasil. E só que na maioria das vezes a pecuária nordestina, né, ela é muito praticada de maneira extensiva em grandes áreas abertas por conta, né, de dificuldades aí por questões da própria vegetação, a falta de água, entre outros fatores que acabam aí fazendo com que essa seja uma prática menos, gaste menos, né, porque não dá para investir um alto custo aí para você ter uma produção menor. Então, a pecuária nordestina, na maioria das vezes, é uma pecuária extensiva. O que é extensiva? Que funciona em grandes propriedades, em grandes espaços abertos. Tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, né, que o Nordeste brasileiro é palco de grandes contradições ligadas principalmente às desigualdades que caracterizam as diferentes regiões. Então, aqui, Morte e Vida Severina, tá? João Carvalho de Melo Neto. É muito legal esse poema, tá? E diz respeito às culturas aí que estão associadas a essa situação e vai nos mostrar com muita clareza como é diferente aí as diferentes regiões e o porquê que elas são assim. Desde o contexto histórico, é claro, até as regiões de hoje. Bom,
Agora, outras atividades, tá? Não se esqueçam, vai ficar de tarefa para quarta-feira e quarta-feira eu faço a correção. Se tiverem qualquer dúvida, tá? Vocês podem me chamar via WhatsApp, que eu tento tirar, e na próxima aula a gente começa a falar da indústria nordestina, ok? Agora vocês estão em tempinho aí para se aprontarem para a próxima aula e espero vocês quarta-feira, beleza? Beleza. Falou, gente. Então, até mais. Tchau. Beleza. Até. Até.